E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Essa é a nossa 10ª aula de Química. A gente vai falar hoje sobre cinética química e leis de velocidade. Novamente, eu mudei aquele cronograma que eu tinha passado para vocês, né? E eu decidi substituir a aula de Química Orgânica pela aula de cinética, né? Para seguir o livro como eu já tinha falado para vocês. A próxima aula também já adianto que vai ser sobre radioatividade, tá? E aí eu termino a parte de físico-química e entro de vez na parte de química orgânica, ok? Então vamos para a aula. Tá, então vamos falar sobre cinética química. Do que se trata a cinética química? Como o próprio nome sugere, a cinética química ela vai estudar uma química que está em movimento, né? Que tem uma certa movimentação. Então, o que seria a cinética química? Eu coloquei na tela para vocês um esquema com 4 frascos, né? Onde no primeiro frasco você tem várias moléculas em vermelho, que são os reagentes. Aí, passado um certo tempo de 20 minutos, você percebeu que o número de moléculas vermelhas diminuiu e aumentou o número de moléculas em azul. Ou, nesse caso, surgiram moléculas em azul. Passados mais 20 minutos, aí você tem um tempo total de 40 minutos, você percebeu que o número de moléculas azul aumentou de novo, enquanto o número de moléculas em vermelho diminuiu. Novamente, passados mais 20 minutos, você percebeu que agora o seu frasco só tem moléculas em azul e não tem nenhuma vermelha. Tá? Então, você repara que essa reação ela demorou um certo tempo para ocorrer, ela não aconteceu num passe de mágica. Tá? Várias reações são assim. Na verdade, a maioria não, né? Todas as reações se comportam dessa forma. A diferença entre cada reação é que umas vão ocorrer bem rápido, tanto que você não consegue reparar nas mudanças que ocorrem, né, ao longo de um certo intervalo de tempo, e outras elas vão demorar muito para ocorrer, como nesse caso aí. Tá? Então a gente vai estudar isso com calma. Então, vamos falar sobre teoria das colisões. Né? Por que algumas reações demoram para acontecer, né? Bom, alguns fatores estão inclusos nessa explicação. Tá? O primeiro fator que eu coloquei para vocês é o de que as moléculas elas precisam ter um ângulo favorável. Né? Para que essa reação ocorra, as moléculas elas têm que colidirem uma com a outra de forma que elas tenham um ângulo favorável para a formação de um produto. Tá? Então, aí na tela para vocês é um exemplo. Tá? Você tem uma molécula em vermelho aqui, né? Essa molécula aqui, e tem uma molécula em verde. Tá? Perceba que na primeira parte da tabela, né? No primeiro choque aqui, uma molécula tá na vertical e a outra está na horizontal. Isso não favorece a colisão, aliás, isso não favorece a formação de um novo produto. Né? A gente fala que essa colisão ela não é efetiva. Tá? As moléculas vão colidir e aí não vai acontecer nada. Né? Elas vão voltar como se nada tivesse acontecido. O segundo exemplo é a mesma coisa. As duas moléculas estão na horizontal. Se você colidir essas duas moléculas da forma como está aí, você também vai ter uma colisão não efetiva e também não vai ocorrer uma formação de um produto. Agora, olha aqui ó, no terceiro exemplo. Você tem duas moléculas que estão na vertical. E essas duas moléculas elas vão colidir com esse ângulo. Tá? E aí, quando essa colisão ocorre, você percebe que formou um novo produto aqui. Ó. Esse produto aqui é chamado de complexo ativado. A gente vai falar melhor dele daqui a pouco. Tá? Mas esse complexo ativado ele forma duas moléculas aqui. Tá? E aí repare que ocorreu uma reação química. Né? Você conseguiu formar um novo produto devido à colisão efetiva de duas moléculas. Ok? Então, um fator importante para que uma reação ocorra é o ângulo em que as moléculas vão colidir. O segundo fator que você tem que analisar para ver se uma reação vai ocorrer é se essas substâncias que você quer reagir, elas têm energia suficiente, né, para que a reação ocorra. Tá? Então, olha só. Vamos supor, aqui no primeiro gráfico, que você tem
lá os seus reagentes, e esses reagentes têm uma energia aqui que eu vou chamar de X, né? Eu não sei que energia é essa, vou chamar de X. Só que esses reagentes, eles não conseguem reagir com a energia que está aí, com a energia X. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que fornecer energia para esse sistema de forma que a reação ocorra. E essa energia que eu forneço é chamada de energia de ativação. Olha aqui no gráfico, ó. Esse EA é a energia de ativação. Na hora que você fornece essa energia de ativação, forma um novo composto que é o complexo ativado. Tá? E aí esse complexo ativado, ele é muito instável, ele se decompõe rapidamente e forma os produtos. Tá? E aí você tem dois casos. Pode ser que os produtos que você obtém tenham energia menor do que a dos reagentes, que é o caso da reação C exotérmica, ou nesse segundo gráfico aqui, você pode ter um caso onde a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes. Então você tem uma reação endotérmica. Tá? Isso a gente já viu. Mas nos dois casos, você tem a mesma energia de ativação representada aí. Tá? O que seria esse complexo ativado, né? Como que ele é formado? Olha só, eu peguei duas moléculas na vertical e colidi uma com a outra. Elas têm energia suficiente, né, para que a reação ocorra. Então, vai ser formado aqui um novo composto que é o complexo ativado. Tá? O complexo ativado é esse emaranhado de átomos que está aí. Tá? Só que ele é muito instável, como eu falei. Então, o que acontece? Devido à alta instabilidade dele, ele acaba se decompondo e forma duas moléculas iguais aqui, como no caso o NO. Tá? Então, no início, você tinha o quê? Você tinha duas moléculas diferentes, né? O O2 e o N2. E aí, você forneceu energia para essa reação acontecer, e aí se formou um complexo ativado. O complexo ativado é muito instável, e aí ele acabou se decompondo em duas moléculas iguais, que são o NO aqui. Tá? Outro detalhe importante é que quanto menor a energia de ativação para a sua reação, mais rápida ela vai ser. Isso faz muito sentido, né, gente? Se você tem uma energia de ativação muito alta, você demora para atingir aquela energia, né? Você demora para você fornecer essa energia para a reação. Agora, se a energia de ativação é baixa, isso quer dizer que com muita facilidade você fornece energia para essa reação e ela ocorre com a maior velocidade possível, tá? Então era isso que eu queria falar sobre esse tópico. Então, para resumir a teoria das colisões, eu vou dizer que ela nos informa que para uma reação ocorrer, ela precisa ter duas especificações, tá? A primeira é que ela tenha energia suficiente para ocorrer, né? Que é aquela energia de ativação, né? Eu preciso fornecer uma energia, essa energia é a energia de ativação, e aí as moléculas dos reagentes adquirem uma nova energia, que é a energia mínima necessária para a reação ocorrer. Se eu fornecer energia maior do que a energia suficiente, a reação vai ocorrer com uma velocidade cada vez maior, né? Como é de se esperar. A outra especificação é o ângulo favorável, né? Então não adianta eu colocar duas moléculas para reagir e achar que a reação vai ocorrer se as moléculas não estão colidindo com o ângulo favorável. Elas precisam ter um ângulo, né, uma direção certa para que a reação ocorra. Tá? Então era isso que eu queria resumir para vocês. Então vamos falar sobre velocidade de reação, né? O princípio da velocidade de reação é muito parecido com aquele que você aprende para a velocidade de um corpo em física, né? Então imagine que você tem um carro numa pista e ele percorre uma certa distância em um certo intervalo de tempo, tá? Ele vai ter uma velocidade. E para você calcular a velocidade média dele, você simplesmente divide a variação de espaço dele, que você aprende que é ΔS, né? Pela variação de tempo em que ele percorre esse percurso, né? Então você teria o quê? O espaço final dele, né? A distância final dele, menos a distância inicial dele, dividido pelo tempo final, né? Menos o tempo inicial. Tá? A velocidade de uma reação segue basicamente o mesmo princípio, né? Só que no lugar do espaço, você coloca a concentração. Tá? Então você tem uma certa variação de concentração dividido por um certo intervalo de tempo. Tá? Então imagine que você tem uma reação aqui, ó, da decomposição do peróxido de hidrogênio. A concentração do peróxido de hidrogênio, ela diminui com o tempo, né? Porque o peróxido de hidrogênio vai reagindo e vai se decompondo em água e O2.
Tá? Então, ele tem uma certa variação de concentração durante um tempo. Tá? Um tempo qualquer que eu posso fixar aí, né? E aí, para eu calcular a velocidade de reação nesse caso, eu simplesmente pego a concentração final que esse composto tem, que ele adquire, né, nesse intervalo de tempo que eu posso fixar, subtrai da concentração inicial dele e divido pela variação de tempo, né? A gente vai ver isso com mais calma, tá? Mas olha só, quando a gente quer falar de velocidade média para consumo de reagentes, a gente tem que colocar um menos aqui na frente. Por quê? Você concorda comigo que, por exemplo, pega o exemplo da reação que está aí, né? Essa reação, ela diz que a concentração de peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, diminui com o tempo. Isso quer dizer que, vamos para a fórmula inicial aqui, ó. Essa formulinha aqui. Se eu tenho que calcular a velocidade média, você concorda que a concentração final de peróxido de hidrogênio é menor do que a concentração inicial? Sim, né? Porque o H2O2 está sendo consumido. Então, você concorda comigo que esse valor que está aqui em cima no numerador, ele vai ser negativo? Vai, né? Então, eu coloco um sinal de menos aqui na frente para corrigir esse sinal, né, que vai dar aqui nessa conta de cima. Eu simplesmente coloco menos. Tá? Porque não existe velocidade negativa para consumo de reagentes. Tá? Agora, se você estiver tratando de velocidade de formação de produtos, aí você não precisa colocar o menos. Tá? Por quê? Porque olha só, vamos pegar o caso do O2, né? À medida que a reação vai ocorrendo, a concentração de O2 vai subindo. Então a concentração final, ela fica cada vez maior do que a concentração inicial. Aí se você tem um número maior menos um número menor, vai dar um número positivo, né? Então não tem por que você colocar menos na frente. Ao longo dos exercícios, você percebe que se você não colocar o menos na frente dessa reação aqui, você vai obter um resultado negativo, de velocidade negativo. E aí, se você perceber isso, o que você pode fazer? Ah, pô, esqueci um sinal de menos lá no começo da conta, então não tem problema, tá? Você vai perceber se isso acontecer, tá? Então não fica muito... fica com a cabeça muito quente para pensar nisso, porque é quase desnecessário. Isso aqui quase não cai, tá, gente? Estou apresentando essa parte para que vocês entendam que dá para a gente calcular a velocidade de uma reação a partir da variação de concentração do reagente ou do produto, tá? Então vamos pegar aqui o exemplo que está aí na tela para vocês dessa reação, tá? Que é a decomposição do peróxido de hidrogênio, formando água e gás oxigênio, né? E aí eu tenho um gráfico para isso, tá? Um gráfico que eu vou colocar aqui como variação de concentração de H2O2, né, pelo tempo. Então repare o seguinte, eu vou pegar esse intervalo de tempo aqui, ó, de 0 minutos até 10 minutos. E aí eu falo que no tempo 0 minutos, ou seja, no começo da reação, eu tenho uma concentração de H2O2 de 0,8 mol por litro. Tá, ó. Aqui está a concentração, em vermelho. E aí, passado um certo tempo, a concentração de H2O2 vai diminuindo, até chegar no tempo 10 minutos, em que ela atinge essa concentração aqui, ó, de 0,5 mol por litro. Tá? Então, ela teve uma diminuição na concentração. Tá? Se eu fizer esse cálculo aqui de cima para vocês, ó, eu tenho, qual que é a variação de concentração? Bom, a concentração de H2O2 variou de 0,8 para 0,5, certo? Então, ela variou 0,3, né? Em que tempo ela fez essa variação de concentração? Um tempo de 10 minutos. Tá? Então, se eu dividir essa concentração aqui, essa variação de concentração, por esse tempo aqui, eu obtenho uma velocidade de 0,03 mol por litro por minuto. Tá? Outra coisa, cuidado com a unidade, tá, gente?
Se o tempo é dado em minuto, a unidade tem que ser dada em minuto aqui também. Se o tempo é dado em segundos, tem que dar em segundos aqui também, tá? Pois bem, eu posso fazer isso para outros intervalos de tempo também. Então, olha só, do tempo 10 minutos até o tempo 20 minutos. Tá? Qual que é a variação de concentração? Bom, no tempo 10 minutos, a concentração é de 0,5 mol por litro. No tempo 20 minutos, a concentração de H2O2 é de 0,3 mol por litro. Tá? Então, eu tive uma variação de quanto? De 0,5 para 0,3, que é igual a 0,2. Né? Essa variação é de 0,2. Está aqui na tabela. Se eu dividir essa concentração, essa variação de concentração pelo tempo em que essa concentração variou, eu vou obter a velocidade. Está aqui, ó, 0,02. E aí você percebe que à medida que o tempo passa, a concentração, a velocidade da reação, ela vai diminuindo. Tá? A velocidade diminui. Tá bom? Então, olha só. Aqui no início ela é de 0,03, depois passou para 0,02, depois passou para 0,01. Tá? Então a concentração aí, a velocidade, perdão, ela está diminuindo. Tá? A gente vai entender isso nos próximos slides, quando eu falar de fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Então vamos tentar analisar aí mais aspectos, né, dessa reação, né? Ou de uma velocidade de reação qualquer. Então imagine que eu pegue um certo intervalo de tempo de 0 a 10 minutos, tá? E eu vou imaginar que no começo da reação, ou seja, no tempo 0 minutos, eu tenho uma concentração de H2O2 de 0,8 mol por litro. Se eu estou no começo da reação, não tenho nada de H2O e também não tenho nada de O2, tá? Aí imagine que eu chego no tempo 10 minutos e eu vejo que a concentração de H2O2 caiu para 0,5, enquanto a concentração de H2O subiu para 0,3 e a de O2 subiu para 0,15 mol por litro. Tá? Acontece que essas concentrações elas são obtidas estequiometricamente. Tá? Então, vamos imaginar que nesse tempo a concentração de H2O2 caiu para 0,5, né? Ou seja, essa concentração caiu 0,3 mol por litro, né? Essa é a variação. E se formaram, a partir desse 0,3 mol por litro de H2O2, se formaram 0,3 mol por litro de H2O e 0,15 mol por litro de O2. Tá? Acontece que essas duas concentrações aqui, elas estão obedecendo à estequiometria da reação. Como assim, Gustavo? Repare o seguinte. Vamos imaginar que no começo... Aliás, vamos pegar a reação aqui e vamos prestar atenção numa coisa. Olha o número de mols de H2O2 e olha o número de mols de H2O. Esses números de mols, eles estão indicando alguma coisa para a gente. O que eles estão indicando? Eles estão indicando o quê? Que se eu colocar 2 mols de H2O2 para reagir, eu vou formar o mesmo número de mols de água. Né? Ou seja, se eu consumir 2 mols de H2O2, eu vou formar 2 mols de H2O. Tá? Aqui nesse caso, eu não consumi 0,3 mol por litro de H2O2? Sim, né? Então, eu vou formar o mesmo número de mols de água, 0,3 mol por litro. Tá? Agora, pega aqui ó, o O2, o número de mols do O2. É 1. Isso quer dizer o quê? Que se eu reagir 2 mols de H2O2, que está aqui, eu vou formar a metade desse número. Eu vou formar 1. Se eu coloco 2 mols de H2O2 para reagir, eu vou formar só 1 mol de O2. Tá? Então vai formar a metade. Tá? Que foi o que aconteceu aqui. Ó. Foram formados 0,15 mol de O2, que é a metade do que foi gasto de H2O2. Tá? Foi isso que aconteceu aqui. Deixa eu apagar essas setinhas, esses riscos aqui. Agora vamos partir para as velocidades de consumo e de formação de H2O2
de H2O e de O2, tá? Bem, se eu usar aquela fórmula que eu coloquei no slide passado, eu posso calcular a velocidade média de consumo e de formação de cada um desses. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, de H2O2, a concentração final de H2O2 é 0,5 e a concentração inicial é 0,8. Se eu fizer essa subtração, eu vou obter um número negativo, né? Então, eu coloco um sinal negativo aqui na frente para corrigir, né? E deixar o valor positivo. Se eu fizer essa conta, né? Dividir pelo tempo, que é 10 minutos, que foi o tempo que eu fixei, eu vou chegar numa velocidade média de consumo de H2O2 de 0,03. Tá? Agora, eu posso fazer o mesmo para a água. A concentração final da água, nesse caso aqui, é 0,3 mol por litro. A concentração inicial é zero, não tinha nada no começo, né? Se eu fizer essa subtração, eu vou ter a variação de concentração de H2O. E eu posso dividir isso pelo tempo, que é 10 minutos. Eu encontro a velocidade de formação de água, de H2O, né? Posso fazer a mesma coisa para o O2. Concentração final é 0,15, concentração inicial é 0 e o tempo é 10 minutos, tá? Então, velocidade média de consumo de formação de O2 é 0,015 mol por litro por minuto, tá? Vamos olhar no gráfico aí. Vamos tentar dar uma olhada no gráfico e tentar entender o que ele está falando para a gente. Vocês perceberam aqui pelas continhas que a gente fez que a velocidade média de formação do H2O é maior do que a velocidade média de formação do O2. Se você olhar no gráfico, a curva que corresponde à concentração de H2O está em cima da curva de O2. Né? Isso quer indicar o quê? Que a velocidade de formação de H2O é maior do que a velocidade de formação de O2. Tá? É isso que está falando. Tá? Então imagine aqui, ó, que eu fiz esse gráfico. Né? Eu poderia também colocar aí nesse gráfico aí, né, a curva de H2O2. Né? Aí não tá, mas poderia colocar também. Né? Vamos pensar o seguinte, ó, no tempo 10 minutos, a concentração de H2O2 é 0,5 mol por litro. Tá aqui, ó. Tá, então eu vou pegar aqui no gráfico o tempo 10 minutos, vou puxar aqui para cima, né? E vou bater ele exatamente no tempo, na concentração 0,5 mol por litro, tá? Agora, no tempo 0 minutos, a concentração de H2O2 era de 0,8, né? Então tá aqui, ó. Eu poderia muito bem fazer um gráfico, né? Ligar esses dois pontos e continuar esse gráfico, né? Para baixo, tá? Imagine que eu chegue no tempo 30 minutos, né? E eu percebo, olhando pelo gráfico, que a concentração de H2O2 é de 0,6 mol por litro. Tá aqui, ó. Eu coloquei em vermelho. Tá? Isso quer dizer o quê? Que se formaram 0,6 mol por litro de H2O, é porque foram consumidos 0,6 mol por litro de H2O2, né? Quanto que eu tinha no começo de H2O2? Tinha 0,8, né? Se eu consumir 0,6 para formar esse 0,6 de água aqui, é porque eu fiquei com 0,2, tá? Então eu teria o ponto do H2O2 em 30 minutos aqui, tá? E aí eu teria mais ou menos uma extensão desse tipo aqui, ó. Tá? Na verdade esse gráfico ele tá meio torto, tá? Ele teria que ser assim. Deixa eu apagar essa curvinha aqui de cima. Tá? Ele teria que ser mais ou menos assim, tá? Então, esses aspectos eles podem ser obtidos estequiometricamente também, tá? Então, presta bem atenção nisso, ok? Bom, espero que você tenha entendido isso. Eu sei que essa parte ela pode parecer um pouco complicada assim no começo, mas no tempo que você vai praticando, isso aqui vai ficando bem fácil, tá? Então, vamos falar sobre fatores que influenciam a velocidade de uma reação, né? O primeiro fator que eu vou destacar aí para vocês é a superfície de contato, né? O que quer dizer superfície de contato? Bom, vamos imaginar que eu pegue um pedaço de mármore, como está aqui no primeiro frasco, né?
está vendo que esse pedaço de mármore, ele tá ali, como se fosse um cubo, né? E aí eu coloque esse mármore num ácido que é o ácido clorídrico, né? O mármore é uma composição de carbonato de cálcio, que é esse sal aqui, né? E aí, quando você reage carbonato de cálcio com ácido clorídrico, se formam esses compostos aqui, tá? Isso aqui é uma reação de dupla troca, que a gente já viu, né? Então vamos imaginar que eu peguei um pedaço de mármore, igual esse que está aí, no primeiro recipiente, e mergulhe ele no ácido clorídrico. Você vai perceber que vai começar a formar umas bolhas aqui, né? Que são as bolhas de gás carbônico saindo, né? A reação está acontecendo ali no ácido, né? E o gás carbônico está escapando pelas bolhas. Acontece que se você pegar esse pedaço de mármore e triturar ele e jogar esse pozinho de mármore dentro do mesmo recipiente contendo o mesmo volume de solução de ácido clorídrico, você vai perceber que o número de bolhas de gás carbônico vai aumentar muito rápido. Tá, ó. Perceba que aqui nesse segundo frasco, aqui tem muitas bolhas de gás carbônico, enquanto no primeiro frasco você tem poucas bolhas, né? Por quê? Porque o pó ele tem uma superfície de contato maior. Se você for olhar lá no microscópio, né, como é o pó de mármore, você vai ver vários grãozinhos aqui, né? E esses vários grãozinhos estão em um contato maior com a solução. Diferente desse pedaço de mármore aqui, em que os átomos, as moléculas que estão dentro desse cubinho, elas não estão reagindo com a solução. Afinal, elas estão lá dentro, elas não estão tendo contato com a solução. Tá? Então, a velocidade de reação nesse caso aqui é menor, enquanto a velocidade de reação aqui nesse caso é maior. Tá? Porque estão se formando muitas moléculas de gás carbônico em um tempo menor. Tá? Outra coisa que eu posso fazer também para aumentar a velocidade dessa reação é aumentar a concentração de ácido ou aumentar a concentração de mármore aí, né? Perceba que aqui as concentrações de mármore são as mesmas, ó. Eu estou pegando 10 gramas do mármore nesse cubinho aqui e estou pegando 10 gramas de mármore no pó, né? É a mesma quantidade. Tá? Agora, se eu aumentar a quantidade do mármore, eu vou ter um aumento de velocidade. Ou se eu aumentar a concentração de ácido nessa reação, eu também vou ter um aumento de velocidade. Tá? Então, outro fator que influi no aumento de velocidade de uma reação é o aumento da concentração de um dos reagentes. Então, eu posso aumentar a concentração de mármore ou eu posso aumentar a concentração de ácido clorídrico. De qualquer forma, eu vou aumentar a reação se eu aumentar a concentração deles, né? Bom, o outro fator que influi na velocidade de uma reação é a temperatura. Tá? Em 99,99% dos casos, né, o aumento de temperatura aumenta a velocidade de reação. Tá? Existe uma regra que eu coloquei aqui por curiosidade mesmo, que é a regra de Van Hoff. Né? A regra de Van Hoff ela fala que se você aumentar a temperatura de uma reação em 10 graus, a velocidade dessa reação vai dobrar. Né? Ou seja, se uma velocidade de uma reação a 0 graus era, sei lá, de 5 mol por litro por minuto, se eu aumentar a temperatura dessa reação em 10 graus, a velocidade vai passar a ser 10 mol por litro por minuto. Né? Ou seja, dobrou a velocidade da reação. É uma curiosidade que eu achei conveniente colocar para vocês, estava no livro e eu achei legal colocar aí para vocês, mas isso em geral não é muito cobrado não, tá? Outro fator importante que você pode utilizar para aumentar a velocidade de uma reação é o catalisador. O que é o catalisador? Catalisador é uma substância que você coloca numa reação para ela diminuir a energia de ativação dessa reação. Tá? Então, olha aqui no gráfico embaixo. Perceba que uma reação sem catalisador tem uma energia de ativação muito alta. Aí você coloca o catalisador, a energia de ativação cai. Né? Ou seja, você está aumentando a velocidade de reação. Lembra que eu falei que quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação? Pois é. Então eu posso falar que o catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação. Tá? Então imagine aqui, ó, na primeira reação,
Tá? Essa reação aqui ela é chamada de nitração, né? A gente vai falar sobre ela em química orgânica. A nitração ela é uma velocidade muito lenta, ela ocorre com uma velocidade muito lenta. Tá? Então eu preciso adicionar um catalisador, que é o ácido sulfúrico, o H2SO4, que eu represento ele aqui em cima da setinha. Tá? E o ácido sulfúrico vai atuar como catalisador nessa reação para acelerar essa reação. Tá? Perceba que aqui tem um triângulozinho aqui embaixo também, né? Esse triângulozinho aqui ele está indicando aquecimento. Então, ao mesmo tempo que eu coloco o ácido sulfúrico nessa reação para aumentar a velocidade, eu aumento a temperatura. Lembra que o aumento de temperatura acelera a reação? Pois é. Então aqui eu estou utilizando dois fatores para aumentar a velocidade dessa reação, tá? Bem, uma coisa que você precisa saber é que o catalisador ele não participa da reação. Na verdade, ele participa. A gente fala que ele não participa por quê? Porque no começo da reação ele está dessa forma, ele está como H2SO4 nesse caso, né? E aí quando chega no final da reação, ele continua desse jeito aí, tá? Algumas reações elas são feitas por mecanismos, né? Por etapas. Então, ao longo dessas etapas são formados compostos intermediários, que não são representados na equação principal, né? Em que esses intermediários são formados pela ação do catalisador. Tá? Mas esses intermediários são tão instáveis que eles acabam se decompondo e formando o H2SO4 de novo, né? Ou o catalisador que você estiver trabalhando. Tá? Bem, um exemplo clássico de catalisador é a enzima. Tá? Vamos imaginar que você precisa realizar uma reação química no seu organismo. Né? Nosso organismo ele é feito de reações químicas. Tá? São diversas reações químicas. Acontece que algumas reações são muito lentas. Então você utiliza uma enzima, né, que é um catalisador, para aumentar a velocidade de uma reação. Então imagine que você tem um substrato aqui, ó, que é essa substância aqui, certo? Esse substrato ele precisa realizar uma reação para formar esses dois compostos aqui, tá? Só que essa reação ela é muito lenta. Então o que, que você faz? Você pega uma enzima que tem essa frechinha aqui, né? Como se fosse uma fenda, que é chamada de sítio ativo. Né? Perceba que o sítio ativo ele tem a mesma forma do substrato aqui, ó, onde o substrato quer encaixar. Tá? Então a gente fala que a enzima ela tem uma alta especificidade. Né? Ou seja, não é qualquer molécula que vai entrar ali na enzima e vai reagir. É só moléculas que têm essa forma aqui. Uma forma de uma chave de fenda, né? Tá? E aí o que, que acontece? O substrato ele entra nesse sítio ativo e ele forma um novo composto aqui, que é como se fosse um complexo ativado, né? E aí, o que, que acontece? A enzima, né, ela reage com esse substrato dessa forma que está aqui e permite que o substrato possa ser quebrado dessa forma aqui, formando esses dois novos compostos. Isso fez com que a reação fosse acelerada. Tá? Então a enzima ela serve para acelerar reações no nosso organismo. Tá? E ela ocorre com uma alta especificidade exatamente porque ela tem um buraquinho aqui, né, uma fenda aqui, onde o substrato vai ligar. Tá? Então vamos falar sobre leis de velocidade. Né? Bom, eu não vou tentar me prolongar muito nessa explicação, porque leis de velocidade dificilmente caem. Eu vou colocar uma questão para vocês disso. Tá? Mas é bem difícil cair. Vou pegar uma reação qualquer aqui, um A mais B formando C, né? E essa reação ela pode ser descrita segundo uma lei que é uma equação matemática que está aqui, ó. Velocidade é igual a um k, k é uma constante, certo? Essa constante o exercício dá para você, ou ele te dá os dados que você pode calcular, né? Vezes a concentração do primeiro reagente, vezes a concentração do segundo reagente. Acontece que essas concentrações elas estão elevadas a números que são as ordens de reação.
No caso aqui, ó, tenho ordens de reação X e Y. Tá? Só que essas ordens de reação elas são determinadas experimentalmente. Né? A gente não consegue determinar elas por cálculos. Tá? A não ser que a gente tenha dados experimentais para poder calcular isso. Né? Então, teoricamente, eu não consigo calcular esses valores. Mas, se eu fizer um experimento e obter dados desse experimento, eu consigo calcular. Que é o que a gente vai ver no próximo slide. Então, vamos fazer um exercício aí para tentar entender isso. Né? Ele fala o seguinte. No laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação. Ele coloca uma reação aí, né? Ele fala, com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela. E ele me dá uma tabela. E ele pede para escrever a equação de lei, a equação da lei da velocidade, né? Bom, vamos tentar entender o que essa tabela está me falando, né? Primeiro, ele disse que realizou 3 experimentos aí, né? 1, 2 e 3. E em cada um desses experimentos ele obteve uma velocidade diferente, né? No primeiro experimento, ele tinha 2 concentrações de H2 e NO. E ele obteve uma velocidade de 0,10. No segundo experimento, ele variou a concentração de H2 para 0,20 e manteve a concentração de NO constante. Isso é muito importante, tá, gente? Eu já vou mostrar por quê. Com isso, ele obteve uma nova velocidade, que é 0,20. Agora, se eu comparar o experimento 1 e 3, eu percebo que a concentração de H2 fica constante, enquanto a concentração de NO varia para 0,20. Né? Gente, essas concentrações, ele que tá, é o químico que tá colocando, tá, gente? Não são concentrações que a reação está obtendo sozinha, tá? É o químico que está controlando essas concentrações. Tá? E aí você percebe que do experimento 1 para o 3, a velocidade ela ficou 4 vezes maior. Tá? Aí ele fala assim, escreva a equação da lei da velocidade. Tá? Então, qual seria a equação da lei de velocidade resumida para essa reação? Seria essa. Ó. É uma velocidade que vai ser dada por uma constante k, que eu não preciso calcular, ele não está me pedindo, vezes a concentração de H2, elevado a uma certa ordem de reação, que é o que eu preciso calcular, né? Vezes a concentração de NO, elevado a uma certa ordem de reação que eu também preciso calcular, que é o Y. Tá? Então, vamos comparar os experimentos 1 e 2. Eu percebo que do experimento 1 para o 2, a concentração de NO ficou constante, como eu falei, enquanto variou a concentração de H2. Ela dobrou para 0,20. Já a velocidade, ela também dobrou. Ela foi para 0,20. Né? Agora, vamos comparar os experimentos 1 e 3. Né? Por que eu mantive constante agora o H2? Porque aí com esse valor constante de H2 eu consigo calcular a ordem de reação para NO. Tá? A gente já vai ver como é que é feito isso. Tá? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que no segundo experimento eu deixei a concentração de NO constante, como está aqui. E no terceiro experimento eu deixei a concentração de H2 constante e variei a concentração de NO. Quando eu variei a concentração de NO para 2 vezes maior, a velocidade da reação quadruplicou. Foi de 0,1 para 0,4. Tá? Novamente, é muito importante que você varie apenas um reagente e mantenha os outros constantes. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu variei apenas o H2, deixei o NO constante. No segundo caso, comparando as reações 1 e 3, eu deixei constante a concentração de H2 e variei a de NO. E calculei as velocidades, né? Gente, isso para fazer no laboratório é horrível. Eu já fiz isso, isso é horrível. Nossa, eu fiz uma molhadeira completa na bancada. Bom,
Então, vamos dizer, né? Eu vou para o primeiro caso aqui, ó. Eu vou escrever uma velocidade de reação reduzida aí, né? Vou esquecer essa constante K, que eu coloco aqui na primeira parte do exercício, né? Vou esquecer isso aqui. E vou esquecer esse valor aqui também. Porque esses valores são constantes, né? Eles são valores que não mudam. Tá? Então, eu vou analisar apenas a concentração de H2. Repare que quando eu dobro a concentração de H2, a velocidade também dobra. A única condição para que isso seja verdade é que x seja igual a 1. Por quê? Porque vamos supor que o x seja igual a 2. Né? Vamos supor que o x seja igual a 2. E aí, vamos supor também... Ó, vou escrever aqui em cima, vou tentar simplificar isso. Vamos supor que eu tinha uma concentração de H2 inicial de 2, certo? Bom, se x fosse igual a 2, né, essa velocidade aqui seria igual a 4. Né? Agora, vamos supor que eu dobre a concentração de H2, como o exercício está falando. Né? E se eu dobrar a concentração de H2, eu vou passar para uma concentração 4. E vou elevar isso ao quadrado. Né? Afinal, o x nesse caso seria 2. E eu vou encontrar uma velocidade de 16. Né? Ou seja, quando eu dobrei a concentração de H2, a velocidade ela quadruplicou. Ela não dobrou, ela quadruplicou. Tá? Então, não pode ser 2. O x não pode ser 2. Vamos imaginar agora que a concentração inicial de H2 é 2. E que o x aqui seja igual a 1. Tá? Então, vou ter 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, né? Agora, vamos imaginar que eu dobrei a concentração de H2, como o exercício está falando. Portanto, a concentração de H2 vai passar a ser 4. E 4 elevado a 1, 4, né? Então, a velocidade aqui passou a ser 4. Repare que quando eu dobrei a concentração de H2, a velocidade também dobrou. Tá? Que é o que está falando aqui, ó. A velocidade ficou 2 vezes maior. Tá? Então, x só pode ser igual a 1. Tá? Parece bem complicado isso, né? Mas é simples. À medida que você vai praticando isso, fica bem simples. Tá? Agora eu vou fazer o contrário. Né? Vou fazer para a segunda reação. Né? O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse K fora aqui. Ó. Vou pegar a equação de lei de velocidade. Eu vou jogar esse K fora e vou jogar a concentração de H2 fora também. Não me importa. Por quê? Porque esses valores são constantes, eles não mudam. Tá? Vou trabalhar então só com a concentração de NO. Perceba o seguinte, que quando a concentração de NO dobra, a velocidade quadruplica. Lembra quando eu fiz aqui em cima o cálculo? Quando eu fiz aqui o cálculo para o x? Vocês perceberam que quando eu tomava x como 2, a velocidade quadruplicava? Pois é. Então, nesse caso aqui, o y é 2, se eu fizer pelo mesmo pensamento. Olha só, vamos imaginar que a concentração de NO seja 2. E vamos imaginar que a ordem de reação aqui é 2 mesmo. Né? Eu vou usar 2 como exemplo. Né? Então, a velocidade seria dado por 4. Agora, vamos imaginar que eu dobre a concentração de NO, como eu estou fazendo no exercício. Né? Ó, a concentração de NO passou de 0,10 para 0,20. Então, eu dobrei a concentração de NO. Então, eu vou ter 4 elevado ao quadrado. E isso é igual a 16. Olha o que aconteceu com a velocidade da reação quando eu dobrei a concentração de NO. Ela quadruplicou, né? Ela ficou 4 vezes maior. Que é o que está acontecendo aqui, ó.
4 vezes maior. Tá? Então, y é igual a 2. Se eu fizesse y igual a 1, isso não ia acontecer. Né? Se eu fizesse y igual a 1, a velocidade ia dobrar só. Né? Então, é isso que eu quero que vocês pensem bastante. Tá? Bom, acho que eu não tenho mais nada para comentar aqui. Ah, tenho mais uma coisa para comentar. Vocês perceberam que em cada experimento a velocidade variou, né? E que as velocidades aqui elas aumentaram. Por que isso aconteceu? Porque eu aumentei a concentração de um dos reagentes. Então, olha só, aumentei a concentração de H2, a velocidade ficou maior. Aumentei a concentração de NO, a velocidade ficou maior. Tá? É mais um daqueles exemplos de fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Tá? Era só isso que eu queria comentar com vocês mesmo. Então vamos resolver essa questão do Enem de 2010, né? Ele fala assim, alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos, tá? E aí ele coloca esse texto enorme aí. No final ele pede o seguinte, com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente. Ou seja, a gente vai ter que ler aquele texto para poder responder. Tá? Então, exemplo 1. Quem é o exemplo 1? Vamos ler aqui em cima. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo, quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Né? Ou seja, esse fator de velocidade que influencia a velocidade de uma reação está relacionado com o quê? Com temperatura, né? Perceba que ele está falando sobre refrigeração, ou seja, diminuição de temperatura. Né? Se você diminuir a temperatura de uma reação, você diminui a velocidade com que essa reação ocorra. Nesse caso aí, você está diminuindo a reação de degradação dos alimentos. Tá? Então, esse exemplo 1 aqui está relacionado com temperatura. Já posso excluir a B e posso excluir a D. Vamos olhar para o 2 agora. Aí ele fala. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que se você cortar os alimentos e colocar eles numa panela para ferver, eles vão cozinhar muito rápido, né? Por quê? Porque a superfície de contato do alimento aumenta. Vamos supor que você, por exemplo, pegue uma banana e bata ela no liquidificador. Uma banana não, né? Vamos pegar um alimento como, por exemplo, um mamão. Né? Pega o mamão, bate ele no liquidificador e coloca ele dentro de uma panela com água e coloca para ferver. Ele vai ferver muito mais rápido, né? Porque você está aumentando a superfície de contato. Tá? Então, esse exemplo 2 aqui, ele está relacionado com superfície de contato. Portanto, eu posso excluir já a alternativa E, né? Porque o segundo caso que ele coloca aqui é concentração, né? E concentração está errado. Exemplo 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas, que foi exatamente o que eu falei sobre enzimas. Tá? O que são enzimas? São catalisadores, tá? Então, se eu olhar aqui, a única alternativa que tem catalisador no terceiro exemplo aqui é a C. Tá? Então, a resposta é a letra C. Tá? Essas duas questões do Enem de 2013, ou seja, o Enem de 2013 colocou duas questões de cinética química. No primeiro ele fala assim, a hematita, além de ser utilizada para a obtenção do ácido, também é utilizada como um catalisador de processos químicos, como na síntese da amônia, importante matéria-prima da indústria agroquímica. E aí ele fala assim, o uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia, por quê? Ele diminui a rapidez da reação? Não, né, gente? Se ele é utilizado como catalisador, é porque ele aumenta a velocidade da reação. Então, isso aqui está errado. A B. Diminui a energia de ativação da reação? Sim, né?
A gente viu que os catalisadores eles diminuem a energia de ativação. Consequentemente, eles aumentam a velocidade da reação. Tá? Então, a alternativa certa é a letra B. Vamos olhar as outras. Por que elas não são? Aumenta a variação da entalpia da reação? Não. Né? O catalisador ele não tem nada a ver com variação de entalpia da reação. Aumenta a quantidade de produtos formados? Não, também não tem nada a ver. Né? A quantidade de produtos formados vai ser a mesma, com ou sem catalisador. A diferença é que eles vão ser formados mais rápido com o catalisador. Aí, aumenta o tempo de processamento da reação? Não, né, gente? Se ele aumentar o tempo de processamento, quer dizer que você vai demorar mais para que a reação ocorra. Se você demora muito para que a reação ocorra, é porque a velocidade diminui, né? Então aí também não pode ser. Tá? Então a alternativa certa aí é a letra B mesmo. Segunda questão. Há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bens consumidos pelo homem. Determinadas etapas de obtenção desses produtos empregam catalisadores químicos tradicionais que têm sido, na medida do possível, substituídos por enzimas. Em processos industriais, uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas decorre do fato de estas serem. Tá? O que o texto está falando? Ele está falando que algumas indústrias, né, utilizam catalisadores químicos tradicionais, como por exemplo aqui no primeiro exercício, ó, a hematita. Né? Só que esses catalisadores, eles têm uma certa eficácia e também tem um certo grau de poluição. Né? Então o que acontece? Algumas indústrias começaram a substituir esses catalisadores químicos por enzimas, que são moléculas orgânicas. Tá? Aí ele pergunta, né, qual que é a vantagem de se substituir esses catalisadores químicos tradicionais por enzimas. A primeira opção é aqui, falando. Consumidas durante o processo? Não, né? Vamos ler de novo a pergunta, né, para facilitar o entendimento. Uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas decorre do fato de estas serem consumidas durante o processo? Não. Né? Se a gente for levar isso em consideração, os catalisadores químicos tradicionais também fazem isso. Eles também são consumidos durante o processo. Tá? Então não é isso. B. Compostos orgânicos e biodegradáveis? Vamos ler de novo a pergunta para facilitar. Uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas decorre do fato de estas serem compostos orgânicos e biodegradáveis? Sim, essa é a resposta correta. Geralmente, esses compostos orgânicos, que são enzimas, que são encontrados no nosso corpo, são compostos orgânicos e eles são biodegradáveis, ou seja, eles se degradam muito facilmente no ambiente. Então, eles não poluem o meio ambiente. Tá? Então, a resposta aqui é a letra B. C. Inespecíficas para os substratos? Não, a gente viu que as enzimas elas são muito específicas, né, para os substratos. Não é qualquer substrato que vai entrar na enzima e vai fazer a reação. Não, são substratos específicos. Tá? Então, enzimas não são substâncias inespecíficas para os substratos. D. Estáveis em variações de temperatura? Não tem nada a ver com isso, né? Até porque se a gente quisesse aumentar a velocidade de uma reação, a gente aumenta a temperatura. E se a gente está utilizando um catalisador, o catalisador ele tem que ser estável a variação de temperatura. Tá? Então, independente do catalisador ser um catalisador químico tradicional ou uma enzima, tem que ser estável em variações de temperatura. Tá? Então, isso aqui não é vantagem nenhuma da enzima em relação ao catalisador tradicional. Substratos nas reações químicas não tem nada a ver, né? Isso nem consigo explicar por que não é isso, né? De tão absurda que é essa alternativa. Tá? Até porque as enzimas elas têm que se ligar a um substrato, elas não são um substrato, né? É isso, mais ou menos isso que aí está falando. Tá? Bom, a alternativa correta é a letra B mesmo. Aí a questão da PUC fala o seguinte.
Relacione os fenômenos descritos na coluna 1 com os fatores que influenciam sua velocidade mencionados na coluna 2. Tá? Então ele está pedindo para a gente conectar cada item de uma coluna com a outra, né? Como a gente fazia lá no primário, né? Bem legal. Só que agora com química. Então, vamos ver o primeiro aqui, né? Queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando. Né? O que é uma queima? A gente já viu que queima é um processo que é realizado pela presença de oxigênio. Né? Se vocês lembrarem lá da aula de entalpia, vocês vão lembrar que para que ocorra uma queima você precisa ter oxigênio. Né? E aí, quando você tem uma queimada e tem muito vento, esse muito vento, né, quer dizer que a concentração de oxigênio está aumentando. Tá? Então, essas queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando se devem ao aumento de concentração do oxigênio em contato com o fogo. Tá? Então, essa 1 aqui, ela está relacionada com... Vamos ver aqui. Com concentração. É a C. Tá? Com isso, eu já poderia excluir a B, a C e a D. Tá? Aí, se você está no vestibular, e aí você olha que só tem 2 questões aqui, você percebe o seguinte, ó, na letra A e na letra E, você tem um C. Na letra A e na letra D, você tem 2D. Na letra A e na letra E, você tem 3B e 3A. Ou seja, você pode tirar a conclusão da resposta correta para economizar tempo, só olhando o terceiro item aqui. Tá? Vamos olhar aí, ó. Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. Tem uma coisa que você precisa saber na 3, que eu vou deixar para falar no final desse exercício. Não vou falar agora, tá? Vamos olhar para 4 então, né? Lascas de madeiras queimando mais rapidamente do que uma tora de madeira, né? Bom, lascas de madeira têm uma superfície de contato muito maior do que uma tora de madeira. Se você for colocar fogo numa tora de madeira, você vai ter pouco fogo, né? Porque as moléculas internas dessa tora de madeira não vão estar em contato com o fogo. Agora, as lascas de madeira não. Elas vão ter um contato maior com o fogo. Tá? Então, a 4 está relacionada com superfície de contato. Tá? Então, 4 é A. Com isso, já poderia marcar a letra A na alternativa. Tá? Agora, eu vou explicar o porquê da 3 corresponder a catalisador. Tá? O 3 é B. Bom, efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. O que acontece? Quando a gente tem um ferimento exposto, né, por exemplo, você está lá jogando bola, já fiz muito isso, né? Tá jogando bola e aí você tá jogando bola no asfalto. Olha só. Aí você vai chutar, vai dar um chute na bola e acaba dando um chutão no asfalto. Gente, é horrível isso, viu? Já torci meu dedão do pé por causa disso, quando era criança. Tem a cicatriz até hoje. E aí você fica com um ferimento exposto. É um ferimento aberto. E nesse ferimento você tem lá substâncias, né, do seu organismo, como o próprio sangue, né, e outras substâncias como enzimas. Uma dessas enzimas é chamada catalase. A catalase, quando ela entra em contato com a água oxigenada que você coloca em cima do seu machucado, ela decompõe a água oxigenada, fazendo com que ela efervesça. Palavra feia, né? Efervesça. Tá? Então, você meio que... A catalase, ela meio que aumenta a velocidade de decomposição da água oxigenada. Por que que a gente utiliza água oxigenada na ferida? Porque quando você faz isso, ela efervesce muito rápido por causa da catalase, né? E, consequentemente, ela libera muito gás oxigênio, né?
que é o que causa essa efervescência, e esse gás oxigênio mata as bactérias que estão naquele machucado, né? Porque são bactérias que a gente chama de bactérias anaeróbias, ou seja, bactérias que não sobrevivem na presença de oxigênio. Tá? Então é por isso que você coloca água oxigenada na ferida, para que a catalase que está ali na sua ferida, ela decomponha rapidamente a água oxigenada, libere muito mais rápido o gás oxigênio, e esse gás oxigênio mate as bactérias que estão ali, que podem te fazer mal. Tá? Então era isso que eu queria comentar com vocês nesse tópico. Tá? Essa questão aí, ó, da Universidade de Brasília. Considere os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens abaixo. Aí a primeira afirmação. Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação. E é verdade, né? A gente viu que para que uma reação ocorra, você precisa ter uma colisão. Certo? Mas a gente sabe também que nem toda colisão vai gerar uma reação. Ela precisa ter um ângulo correto para a colisão e ela precisa ter energia suficiente. Né? Então isso aqui é verdadeiro. Tá? 2. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação. Sim, é verdade também. Né? Aqui ele está falando o seguinte: se você realizar uma colisão com uma energia muito alta, você pode produzir uma reação. Ele não está falando que vai produzir a reação, ele está falando que pode produzir a reação. Olha como o português é importante, viu, gente? Então, a 2 é verdadeira também. 3. Toda colisão com orientação adequada produz uma reação. Agora, olha o português de novo. Ó. Aqui na 2, a gente se baseou nessa palavrinha aqui. Ó, pode. Não quer dizer que vai realizar uma reação. Tá? Agora, olha na D. Toda colisão com orientação adequada produz uma reação. Não, isso está errado. Por quê? Porque algumas colisões, ela pode ser realizada com orientação adequada, mas se ela não tiver energia suficiente, a reação não vai ocorrer. Então isso aqui depende da energia também. Tá? Então isso aqui é falso. Novamente, presta bem atenção no português, viu? Vocês falam que português não é importante, é muito importante. 4. A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia da reação. Bom, energia da reação, gente, é entalpia, tá? A energia que uma reação tem é entalpia, não é energia de ativação, como ele está supondo aí. A energia mínima para uma colisão efetiva. Né? Energia mínima para uma colisão efetiva é a tal da energia de ativação. Né? Então, isso aqui está errado. Né? Isso aqui não é denominado energia de reação, não. Tá? Isso aqui é energia de ativação. Aliás, nem energia de ativação isso seria, né? Isso seria só a energia mínima que você precisa atingir com uma certa absorção de energia de ativação para que a reação ocorra, tá? Essa 4 aí está errada. 5. A diferença energética entre produtos e reagentes é denominada energia de ativação. Não, gente, isso é variação de entalpia, né? Se a gente olhar naqueles gráficos lá no começo da aula, a gente vai ver que a variação de entalpia não tem nada a ver com energia de ativação, tá? Essa diferença aqui de energia entre os produtos e os reagentes, como a gente já viu, é energia, a variação de entalpia, tá? Então isso aqui também é falso. Segunda questão. Indique a afirmação incorreta. Quanto menor for a temperatura, maior será a velocidade de reação. Pronto. Já indiquei a afirmação incorreta. Né? Quando a gente diminui a temperatura, a velocidade da reação diminui. Né? Por quê? Porque se você aumenta, a velocidade aumenta. Se você diminui, a velocidade tem que diminuir também. Tá? Então a A é a afirmação incorreta. Vamos olhar a B. Por que a B não é? O aumento da temperatura aumenta a velocidade tanto da reação endotérmica quanto da reação exotérmica. É verdadeiro, né? Se você aumentar a temperatura de uma reação, independente dela ser endotérmica ou exotérmica, novamente, olhando aqueles gráficos lá no começo da aula, a reação, aliás, a velocidade da reação aumenta. Tá? Então isso aqui é correto falar. C. A velocidade de um reagente no estado sólido é menor do que no estado líquido. Bom, se você lembrar lá das primeiras aulas
né, em que eu falei sobre a agregação das moléculas nos estados físicos, você vai ver que no estado sólido as moléculas têm uma energia cinética muito pequena, né? Ou seja, as moléculas elas estão muito paradas, enquanto no líquido elas estão se movimentando com uma velocidade maior, tá? Então a velocidade de um reagente no estado sólido realmente é menor do que no estado líquido, né? Foi aquilo que eu falei nas primeiras aulas, na aula de, acho que foi na segunda aula, né? Que eu falei sobre estados físicos da matéria, né? Se você tem o sólido, a energia cinética do sólido é baixa. A energia cinética do líquido é moderada. A energia cinética do estado gasoso é muito maior, né? Então é basicamente isso aí que está falando, né? Se você aumenta a energia cinética, você aumenta a velocidade. Então essa também não é, porque essa afirmação aí é verdadeira. D. A diferença energética entre os produtos e os reagentes é chamada de entalpia de reação. É verdade. Foi o que eu falei lá no exercício anterior, né, da Universidade de Brasília. Né? Se você tem uma energia para os produtos e uma energia para os reagentes, a diferença dessa energia é a entalpia da reação, né? A variação de entalpia da reação. Então isso aqui é verdadeiro também. E a velocidade de uma reação depende da natureza do reagente. É verdade, né? Cada reação química ela tem sua velocidade. Algumas ocorrem com uma velocidade maior, outras com uma velocidade menor. Tá? Ou seja, isso vai depender tanto dos reagentes quanto dos produtos. Tá? Então isso aqui também é verdade. Então, para encerrar a aula, vamos fazer esse exercício aí, só para não passar em branco aquela parte de cálculo, né? Fazendo esse exercício aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma reação genérica em fase aquosa apresenta a cinética descrita abaixo. Ele dá a reação e dá uma lei de velocidade, né? A velocidade dessa reação foi determinada em dependência das concentrações dos reagentes conforme os dados relacionados a seguir. Aí ele me dá uma tabela, né, onde ele me dá a velocidade tanto da primeira reação quanto da terceira reação aqui. Ó. Mas ele quer a velocidade da segunda e a velocidade da terceira. Tá? E ele fala assim, assinale respectivamente os valores de x e y que completam a tabela de modo adequado. Tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aí. Bom, se eu quero descobrir a velocidade, eu tenho que ter a concentração de A, tenho que ter a concentração de B e tenho que ter o valor de K. Só que o valor de K ele não me dá, mas ele me dá os dados para que eu possa calcular. Então, vamos tentar determinar o valor de K. Tá? Se eu pegar a lei de velocidade que ele me dá aqui, eu posso fazer o quê? Bom, vamos pegar a primeira reação, né? Eu poderia utilizar essa terceira reação também, tanto faz. Tá? Mas eu vou utilizar a primeira reação. Vamos supor não, né? A tabela está me falando que a velocidade da reação é 3 vezes 10 a menos 5. Tá? Então eu vou substituir lá, na lei de velocidade, a velocidade que ele está me dando. 3 vezes 10 a menos 5. K, né, que eu quero calcular, vezes concentração de A, que nesse caso aqui é 0,01, tá aqui, ó, elevado ao quadrado, né, pela lei de velocidade que ele me dá, a concentração de A tem que estar elevada ao quadrado, vezes a concentração de B. Concentração de B, 0,01, tá? Bom, se eu realizar esses cálculos, né, eu vou chegar no momento aqui, ó, na segunda passagem, olha aqui, ó, que eu transformei o 0,01 em 10 a menos 2. Por que que eu fiz isso? Porque se eu for trabalhar com um número muito pequeno, vai ser muito complicado fazer os cálculos. Então eu transformo isso em notação científica e realizo os cálculos, tá? 10 a menos 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer 10 elevado a menos 2 vezes 2. Tá? Que é menos 4. Tá aqui, ó. E aí eu mantenho esse 10 a menos 2 aqui. Tá? Agora, dessa passagem para essa, o que que eu fiz? Eu somei os expoentes do 10, né? Ó. Aqui eu tenho 10 a menos 4 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 6, né? Eu somei os expoentes. Menos 4 menos 2. Aí eu passei o 10 a menos 6 dividindo, né? E aí eu realizei outra
propriedade de potência, né? Que é divisão de potências de mesma base, né? Eu fiz o quê? Menos 5 menos o menos 6. Menos 5 menos menos 6 é menos 5 mais 6, que é 1, né? Então eu mantive a base e somei e subtraí os expoentes, né? Então eu fiquei com menos 5 mais 6, menos 5 mais 6 é 1. Tá aqui 1, ó. 1 fica implícito aí, né? Então, o K é o quê? É 3 vezes 10, que é 30. Tá? Então eu encontrei o valor de K. Agora dá pra gente determinar o X. Tá? Então eu vou pegar a segunda reação que ele me dá na tabela, que é essa aqui. Tá? Calculando x, que é a velocidade, eu sei que o K vale 30, a concentração de A é 0,02 e a concentração de B é 0,01. Fazendo esse cálculo, eu chego no resultado de 12 vezes 10 a menos 5. Tá? Tudo isso aqui eu realizei por notação científica, então estuda bastante essa matéria, tá, gente? Então, x aí vale 12 vezes 10 a menos 5. Com isso, eu já excluo a B e a A. E excluo a E também. Vamos tentar determinar o valor de y, então. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Tá? Só que eu vou fazer agora com a última equação aqui. Ó. O último dado da tabela. Substituindo os valores, eu chego no resultado de 24 vezes 10 a menos 5. Tá? Isso corresponde à alternativa D. Ok? Bom, eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Eu sei que essa aula ela foi um pouco puxada, como as últimas aulas, né? Físico-química realmente não é uma matéria fácil, nem no ensino médio, nem na faculdade. Físico-química é uma matéria difícil. Então não se preocupa se você tem dificuldade para entender as coisas, isso é completamente normal. Eu, como estudante, também tive muitas dificuldades com essas matérias, tá? Mas a gente consegue sanar essas dificuldades com muito estudo, muita perseverança, tá? Então não deixe de estudar, né? Qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar mensagem, você pode me chamar, tá? Que eu vou tentar tirar a dúvida de vocês, tá? Ou estudem pelos livros também, né? Às vezes as pessoas aprendem melhor pelos livros, tá? Então, o livro aí também pode ser um grande amigo seu, tá? Então, novamente, bons estudos para vocês e muito aprendizado.